Você vai baixar o molde que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse molde, ele vem assim, olha, em 2 páginas. Esse molde aqui é referente ao corpo do projeto. A gente vai usar esse molde tanto para a parte interna quanto para a parte externa. Para a parte externa, eu já trouxe adiantado essa parte aqui. Para a parte interna desse projeto, a gente vai usar um material que para mim é novo aqui no meu ateliê. Se você já trabalha com nylon acoplado, você já deve saber como é que é bom trabalhar com ele. Agora, e se eu disser para você que esse nylon acoplado, além de ser gostoso, ele vai ser térmico? Olha que legal! Na parte de dentro ele tem essa película laminada, fazendo com que esse nylon acoplado seja térmico. Então, aqui do lado de fora é um nylon normal, com uma espuminha e essa parte aqui que ela é metálica. Então, você tem um produto para fazer lancheiras sem ter aquele problema de ficar enganchando na máquina, que muitas das vezes as pessoas não fazem nada térmico por conta disso. Então aqui, o que eu fiz, né? Usando o molde, eu fiz o corte aqui da parte de fora. E para a parte do forro, tem um pulo do gato. A parte do forro, a gente vai cortar 1 centímetro a menos. Então, olha só, eu vou colocar aqui em cima para você dar uma olhadinha. Olha só, na largura e aqui embaixo na caixinha de leite, ó, ele tá todo certinho. Mas na parte superior, você vai diminuir 1 centímetro. Então, não deixe de fazer, senão vai sobrar tecido e não vai ficar bonito o resultado final da peça. Depois que você cortar essas partes, né, porque aqui a gente tem o forro e aqui a gente tem a parte de fora. Lembrando que aqui tá estabilizado em cima de uma manta R2, uma manta Polycem R2, e eu fiz um quiltzinho aqui. Você pode fazer quilt reto, você pode brincar, porque olha só, linda, né? Você também vai precisar de alguns tecidinhos para complementar essa parte aqui, para formar a sua bolsa. E aí eu já cortei aqui, olha, 4 faixas de tecido, que aqui eu tô usando o mesmo tecido que eu usei ali pro corpo, sendo que 2 faixas eu vou colocar entre tela e 2 eu vou deixar somente no tecido. Eu chamo essa parte de debrum, retalho para debrum, que é essa parte aqui. Além disso, você também vai precisar de 2 alças, que eu tô colocando a alça de sintético montana, mas se você não tiver, pode ser uma alça do próprio tecido ou até mesmo aquela alça de algodão cru. E para finalizar o material que a gente vai usar na bolsa, você vai precisar também, olha, de 2 retalhos. Esse retalho aqui vai ser o fechamento da sua bolsa, que ele será feito com cordão encerado ou fita de cetim. Eu convido você para vir para a máquina, porque é lá que a gente vai montar essa peça. Ela não é difícil de fazer, porém ela tem várias etapas. Então eu convido você a assistir o vídeo sem pular, para você não perder nenhuma informação. Então vem para a máquina comigo. A gente vai começar com essa parte aqui de tecido. Vou colocar direito com direito. Já fiz uma marcação aqui, olha, nas partes abertas que a gente tem. De 5 centímetros da borda até aqui, eu fiz essa marcação dos 2 lados. Agora, a gente vai fechar aqui com o pé de máquina, dando retrocesso no início e no final. Veja onde você fez a marcação, porque é importante você saber. Você vai abrir, pode levar no ferro, tá? Se você quiser. E aqui, quem tiver máquina zigue-zague, pode usar o recurso. Sabe a marcação que eu fiz de 5 centímetros? Ela tá aqui. Eu vou fazer agora uma costura, vou vir com a costura bem na beiradinha, vou fazer uma costura reta, vou chegar aqui, vou fazer reto e vou subir. Vou fazer isso desse lado. Depois eu vou continuar essa costura até embaixo, de um lado e do outro. Por isso que eu falei, se você tiver zigue-zague, você passa o zigue-zague aqui para dar o acabamento e não ficar nada esfiapando. Você vai fazer esse processo desse lado e do outro lado que você também fez a costura. Ele vai ficar assim, tá vendo? Olha, desse lado ele fica assim. Agora, aqui onde eu tenho essa primeira marcação, eu venho com o desmanchador de costura e eu abro a minha costura daqui até em cima. Eu preciso que essa parte fique aberta. Assim, olha, desse jeito. Eu vou fazer isso dos 2 lados. Agora que você tem essas 2 partes aqui,
Você vai lá no ferro, vai dobrar aqui, olha, 1 centímetro pra dentro e vai encostar essa outra parte aqui, olha, bem na abertura que você fez. Você vai passar fazendo esse vinco desse lado e desse. E aí a gente vai fazer a costura aqui, olha, pra prender essa parte aqui que vai ser o fechamento dessa bolsa. Então, vai ficar assim, olha só, dessa forma. A gente vai reservar essa parte aqui. Agora, eu vou pegar a parte do debrum da bolsa, que a gente tem as faixas com entretela e sem entretela. Vou começar pela parte que tem entretela, vou dobrar e vou achar o meio. Vou fazer um pique e vou fazer assim. Do meu pique pra cá, eu vou contar 5 centímetros. Do lado de cá, a mesma coisa. E eu vou posicionar minha alça, o direito dela virado pra baixo, e eu vou encostar a partir dos meus 5 centímetros. Então, ela vai entrar dos 5 centímetros pra cá, dos 5 centímetros pra cá. E vou fazer uma costura de segurança. Lembrando que tem máquina que costura o montana, né? Então, você vai saber aí se a sua máquina costura ou não. Eu uso com a agulha 14 mesmo, e aqui eu vou fazer uma costurinha de segurança, tá? Eu uso o montana 1.4 aqui. Você marcou uma, agora você vai repetir a mesma marcação na outra. A partir daqui, olha, você já pode marcar e já saber onde que vai entrar a sua alça. Essa marcação aqui vai ser a mesma marcação, tanto para a alça que eu tô usando, quanto para aquela alça de algodão, ou a alça feita com o próprio tecido que você esteja usando. Vai ser sempre a mesma marcação, a partir do centro, 5 centímetros para cada lado. Agora que eu já tenho aqui, olha, eu vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura aqui, olha, aonde eu prendi a minha alça. Vou fazer uma costura com um pé de máquina. A gente abre a costura agora, porque a gente tá trabalhando com material mais grossinho, né, que tem a entretela. E agora eu vou prender assim, olha, direito com direito. Então, onde tem entretela, vai ficar com entretela. Então, aqui, olha, cuida para que você possa encaixar bem aqui as suas costuras. E passo uma costura aqui, olha, com o pé de máquina. Eu faço isso desse lado e do outro lado também. Abre as costuras e agora, olha, coloca aqui, olha, encaixadinho. Pode no ferro passar, se você quiser passar, porque agora a gente vai rebater uma costura aqui na parte de cima e vamos juntar aqui, ó, a parte de baixo. Então, vai ter uma costura aqui e uma aqui embaixo. Já temos mais uma parte da bolsa. Então, a gente tem o debrum e o fechamento da bolsa. Agora, a gente vai unir o corpo da bolsa. Aqui eu tenho o corpo, eu coloco direito com direito, encaixo tudo bem direitinho, fecho os laterais, a parte de baixo e a caixinha de leite. Assim como a gente está acostumado a fazer esse tipo de bolsa ou de necessaire. Aqui, olha, abre a costura, tá? Deixa a costura aberta. Aqui eu tenho o corpo. Agora eu vou repetir o mesmo com a parte do nylon acoplado térmico. Aqui, olha, eu já coloquei a minha etiqueta pela parte de dentro, que é etiqueta de informação de como é que cuida da peça, tá? Vou colocar, olha, direito com direito. Esse material costura também na máquina caseira. Só é importante você prender ou com alfinete ou com esses clips aqui, porque como ele é um nylon, ele escorrega. Aqui na minha máquina eu sempre uso o pé de teflon, eu nunca tiro o pé de teflon, mas ele também corre fácil aqui com o pé de metal, tá? Ele não vai ficar prendendo a sua máquina. A única coisa que é importante é você prender com grampinhos para ele não escorregar e desalinhar, já que você tem já tudo cortadinho no tamanho certo. Você também fecha da mesma maneira que eu fechei
a parte externa. Você fecha as laterais e fecha a caixinha de leite. Também você abre aqui, olha, as costuras, encaixa bem certinho uma na outra e passa a costura para finalizar a caixinha de leite. Olha pelo lado de dentro como é que ele fica, tá vendo? Olha que delícia. Ele é molinho, gente, ele é gostoso de trabalhar, muito bom. Agora o que eu vou fazer? Olha só, eu vou botar, olha, bumbum com bumbum aqui, tá vendo? Ó, avesso com avesso, porque essa parte prateada, ela fica pelo lado de dentro da sua peça, ela não vai ficar mostra, né? O que fica pelo lado de fora é essa parte aqui. Então a gente vai unir agora as caixinhas de leite para prender uma peça na outra, olha. Eu vou colocar bem certinho aqui. Se você tiver na máquina caseira, né, você passa só um zigue-zague aqui para prender uma na outra. Como eu tô na industrial, eu vou passar uma costurinha reta, mas não vou costurar em cima de onde eu fiz, não. Vou fazer só na beiradinha, só para prender uma parte na outra e não ficar com o forro solto, sabe como? Ó, costurei de um lado, agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Só o forro, só o bumbum, a caixinha de leite. Olha só, eu tenho a caixinha de leite presa. Agora eu pego e eu jogo o meu tecido pra dentro desse, ó. Eu coloco a peça pelo lado de fora. Ó, vou vestir a peça assim, tá vendo? Lembra que eu cortei o meu forro 1 centímetro a menos? Porque nessa hora, olha só, ela encaixa perfeitinho aqui, ela não sobra. Se você cortasse com o mesmo tamanho, ia ficar sobrando um tanto aqui, olha, pra fora. Agora, é opcional. Todas as que eu fiz de teste, eu peguei e alinhavei. Por que eu alinhavei? Porque agora a gente vai precisar prender duas coisas junto com essa parte aqui. Então, para não ficar isso aqui tudo solto, ficar um monte de camada solta, você pode prender com uma costura de segurança ou alinhavar. Eu preferi alinhavar porque ficou mais seguro para mim. Mas você vai definir aí como é que você vai fazer. E aí eu vou lá na minha máquina caseira e vou fazer um zigue-zague aqui, olha, prendendo as duas partes. Então, olha só como é que ela fica por dentro, tá vendo? Olha, ela fica toda certinha, toda esticadinha, o fundo não fica solto porque ele tá preso. E você viu, olha, esse material costura na máquina doméstica. Então, quem tem doméstica pode usar esse material. Então, a gente vai dar continuidade aqui na máquina caseira por conta dessa facilidade, já que a gente tá com uma peça que é tubular, então a gente vai dar continuidade aqui. Agora eu vou posicionar a parte do debrum, vou colocar ele assim, olha, com o direito pra dentro, né, ou seja, o lado certo da minha alça pra dentro. Essa parte aqui, olha, que não tem a alça, eu vou virar pra fora e vou encaixar aqui, dentro da minha bolsa. Aqui é importante, olha, você unir as costuras, né, costura com costura, deixar bem certinho, porque isso mostra capricho na sua peça, olha. Você vai fazer, ela vai encaixar perfeitinho. Se você usou as margens de costura certa, ela vai encaixar, olha, certinho como deve ser. Tá vendo por que eu fiz o alinhavo? Porque ela fica bem retinha. Depois é só arrancar, é tão pouquinho que a gente gasta, tão pouquinho tempo que vale a pena. O trabalho otimiza o teu trabalho ali na frente. Ó, fiz isso. Então, ela vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer de novo uma costura de zigue-zague aqui em cima. Agora, a gente vai pegar por último, que é o fechamento da bolsa. Eu vou posicionar ela direito com direito aqui, olha, a parte do fio virado para baixo. E vou encaixar aqui novamente. Coloca a costura com costura. E aí a gente vai fazer mais uma costura de zigue-zague. Eu tenho o tecido, que vai ser o fechamento da minha bolsa. Eu tenho a parte do debrum. E agora a gente vai lá para a máquina industrial,
porque o acabamento que eu vou dar vai ser por aqui agora. E eu quero ter o pesponto da minha máquina industrial, então vamos lá para industrial comigo. Então agora eu vou fazer uma costura aqui, olha, com um pé de máquina, porque a gente fez só o zigue-zague. Então o zigue-zague ele não te dá estabilidade na costura, ele vai ficar todo marcado do outro lado. E aí a gente vai virar para rebater e finalizar essa peça. Agora eu vou virar essa parte aqui pra fora, pra poder alfinetar e pra mim ser mais fácil pra rebater a costura. E isso que vai dar o acabamento, porque senão ela vai ficar aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, a mostra aqui. Então essa costura que eu vou fazer, ela vai dar o acabamento que a gente precisa. Aqui, olha, pega um alfinete e vai fazendo assim, ó, vai esticando o tecido e vai prendendo esse tecido de dentro, para ele não correr o risco de embolar quando você for fazer a costura de rebate. Olha como é que esse material é maleável, tá vendo? Se a gente tivesse com aquele outro térmico, a gente nunca ia conseguir fazer isso, sem contar que a gente não ia poder ficar furando, né? Não dá pra ficar se usando tanta costura como eu fiz, né? Porque você pode falar assim, nossa, Fê, tanta costura que você fez na parte de cima. Cada costura de zigue-zague que a gente dá é uma forma que a gente tem de diminuindo, amassando cada vez mais aquela quantidade de material que a gente tem, né? Então, pra você ver que esse material, ele não é tão grosso, não é tão pesado, que você consegue fazer na máquina caseira sem problema algum. Para as pessoas que às vezes ficam na dúvida, né, porque me veem só costurando na máquina industrial, ficam na dúvida de fazer os projetos que eu trago, né, porque ficam questionando que os meus projetos só servem para máquina industrial. Não, eu trago projetos pensando em todo mundo que acompanha a gente, tá? Todo mundo tem acesso às nossas aulas na máquina caseira e na máquina industrial. Então agora eu vou puxando assim, ó, aqui, eu vou esticando assim e vou fazer um rebate aqui, olha, com um pé de máquina aqui, toda a volta. Costura feita, essa costura ela serve para dar o acabamento aqui dentro, tá vendo? Para que não fique daquele jeito feio. Agora a gente vai desvirar a bolsa. E aqui, ó, nessa parte aqui, nós vamos colocar a fita ou o fio encerado. E você vai entrar com ela de um lado e vai sair com ela do mesmo lado que você entrou. Então, por isso que a gente fez esse acabamento aqui, olha. Você vai passar por aqui. Aqui, olha, eu deixo um palmo sobrando, tá? E se você tiver uma conta, alguma coisa assim, olha, que você possa colocar na pontinha, dá um charme e sem contar que ajuda, né, na hora de fechar. Ó, tem o de um lado. Agora eu vou fazer do outro lado. Eu vou entrar por aqui, vou circundar tudo e vou sair por aqui. Olha só como é que fica bem espaçosa aqui dentro, olha. Bem espaçosa, toda forradinha, térmica, olha que legal. Nem parece que é uma bolsa térmica, fala a verdade. Olha que peça linda, maravilhosa, não é? Então é isso, quem gostou deixa like, por favor. E se você é novo por aqui, clica no botão vermelho e se inscreva para não perder nada que eu trago de novidade aqui no canal. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!